Estamos na parte 19. Brenda continua perdida em alto mar. Agora sozinha com os gêmeos. Ela espera Arthur voltar. Brenda ainda tem esperança, mas como sempre foi muito prevenida, já colocou mais barris embaixo dos quadrados, para flutuar melhor. Ela até está pensando em uma forma de mover tudo de lugar no futuro. Isso fica para outra hora, mas o destino tinha outros planos. Durante a madrugada, ventos fortes passaram por aquela região do oceano, enquanto Brenda dormia ao lado dos gêmeos. A correnteza foi empurrando sua pequena casa aos poucos. Tudo aconteceu tão devagar, que ela não percebeu absolutamente nada. Quando acordou, Brenda sentiu que alguma coisa estava diferente. Ela subiu para observar melhor os arredores, e logo percebeu. Ela já não estava no mesmo local. Ao seu redor havia algumas pequenas ilhas, somente com areia. Agora ela não precisava mais se preocupar tanto com os perigos na água. Talvez aquela mudança fosse um sinal. As coisas estavam começando a melhorar. Ela entrou na água, explorou os arredores. Brenda colocou algumas armadilhas na água. Quem sabe o que poderia aparecer por ali? Peixes diferentes, objetos perdidos trazidos pela correnteza, ou até algo raro que pudesse mudar completamente sua sobrevivência. Enquanto isso, em algum lugar ali do horizonte, Arthur ainda lutava para cumprir a promessa de voltar buscar sua família. Arthur não aguentava mais. Ele ia sair para procurar Brenda imediatamente. O oceano o havia levado para muito longe, mas ele estava determinado. E quando encontrasse a família, passaria a morar ali. Aquele lugar parecia muito melhor do que o primeiro. Arthur partiu, ansioso para reencontrar sua família. Mas quando chegou ao local onde havia deixado Brenda, não encontrou ninguém. A plataforma não estava mais lá. Por um instante, ele não entendeu o que tinha acontecido, até perceber alguns barris espalhados pelo mar. Talvez a correnteza tivesse levado tudo para outro lugar. Sem muitas pistas, Arthur decidiu seguir a direção daqueles barris. Era a única pista que tinha. Enquanto isso, a vida seguia para Brenda. Os gêmeos já não eram mais tão pequenos. Eles cresceram fortes e cheios de energia. Aurora é uma bebê calma. Já nosso Ravi é um bebê muito agitado. Temos gêmeos apostos. Olha que gracinha. Ainda não sei com quem eles se parecem mais. Agora precisamos adaptar tudo para essa nossa fase. As armadilhas também estavam trazendo ótimos peixes para eles. Alimento não faltava, e nossa diva estava dando conta de tudo sozinha. Que orgulho! Enquanto Brenda cuidava das suas plantinhas, que infelizmente estavam precisando de mais atenção. Ela percebeu que talvez teve uma menina e um menino, porque passou a gravidez inteira comendo morangos e cenouras. Dizem que não é mito. Ao mesmo tempo, em algum lugar daquele oceano, Arthur estava seguindo os rastros deixados por ela, e chegando cada vez mais perto de encontrá-los. E pelo jeito deu certo. Arthur estava mais perto da sua família do que imaginava. Enquanto procurava por Brenda, ele parou em algumas ilhas pelo caminho, e mal sabia que encontraria Brenda e os gêmeos muito mais rápido do que esperava. Enquanto dormia naquela noite, sendo levado pelas ondas do oceano, Arthur acabou chegando ao lugar certo, como se fosse o próprio destino guiando seu caminho. Quando acordou e reconheceu o lugar, seu coração disparou. Ele nadou ansioso até seus preciosos quadrados, e nunca se sentiu tão agradecido. Brenda e os bebês estavam dormindo, mas ela acordou rapidamente ao ouvir a movimentação, e correu para abraçá-lo. Foi um abraço apertado, daqueles que parecem durar uma eternidade. Por um momento, Brenda nem sabia se aquilo era um sonho ou realidade. Eles conversaram por bastante tempo, colocando os assuntos em dia, e Arthur contou um pouco sobre tudo o que havia vivido, mas logo correu para ver seus bebês, que já não eram mais recém-nascidos. Eles estavam grandinhos, e tinham crescido muito desde a última vez que os viu. Arthur ficou muito feliz, e ainda mais confiante. Ele estava com sua família novamente, e tinha um plano para o futuro. Depois, Brenda e Arthur foram dormir agarradinhos.
aproveitando o tempo que perderam. Naquele momento uma coisa era certa: eles se amavam e nunca mais queriam se separar. Os olhares diziam tudo sem precisar de palavras. Na manhã seguinte, ainda era bem cedo quando os dois já estavam conversando novamente. Arthur explicou sua viagem com mais detalhes. Contou sobre os imprevistos que teve e mostrou fotos dos dois lugares que encontrou. Brenda gostou dos dois, mas concordou que o segundo parecia muito melhor. E para chegar até lá, Arthur tinha um plano. Ele iria construir um barquinho para levar toda a família em segurança e começar uma vida nova em terra firme, um lugar com muito mais possibilidades para o futuro da família. Brenda amou a ideia e concordou na mesma hora. Eles precisavam pensar nos gêmeos. Arthur começou imediatamente a procurar peças e materiais e colocou a mão na massa em sua mesa de construção. Ele sabia exatamente o que fazer e nada iria impedir. Enquanto isso, Brenda verificou suas armadilhas e encontrou vários peixinhos, além de alguns objetos perdidos no oceano, que já rendiam bons simoleons. Agora que podia nadar sem medo dos crocodilos, Brenda resolveu explorar uma ilha próxima. Ela procurou vários itens espalhados pela areia e ficou encantada com o lugar. Que lugar lindo! Brenda amou cada cantinho daquela ilha. Depois ela também mergulhou para pescar ainda mais. Tudo parecia muito bonito naquele dia. Enquanto isso, Arthur cuidava dos gêmeos e trabalhava no barco até a noite. Ele estava completamente focado, até que finalmente conseguiu. Arthur terminou a estrutura de um barquinho e chamou toda a família para ver. Agora faltavam apenas os últimos detalhes, e logo eles estariam prontos para seguir em busca da tão sonhada terra firme. Em busca de terra firme, nossa dupla, que agora é com certeza um casal, está com a ideia de construir um barco e então partir para a ilha que Arthur encontrou durante sua viagem. Os dois estão muito animados com essa possibilidade. Arthur continua procurando materiais e aproveitando cada recurso que encontra pelo caminho para continuar sua construção. Ele já está na etapa final e falta muito pouco para concluir o projeto. Ao mesmo tempo, Brenda deixa tudo organizado para a viagem, lavando as roupas, guardando os suprimentos e colocando tudo em ordem. Mas Arthur ainda não sabe de uma coisa: Brenda não queria deixar nada para trás. Cada parte daqueles quadrados tem uma história. Foi ali que ela sobreviveu. Foi ali que os gêmeos nasceram. Foi ali que a família se reencontrou. Aquele lugar se tornou um lar. Arthur continuava trabalhando em seu projeto. A estrutura principal já estava pronta. Agora faltavam apenas alguns ajustes e algumas adaptações para deixá-lo mais seguro. Mais tarde, nosso casal teve uma conversa séria. Brenda parecia um pouco triste, e Arthur logo percebeu. Ele quis saber o motivo. Então ela explicou o que estava sentindo. Se a plataforma conseguiu atravessar o oceano durante o vendaval, talvez eles conseguissem levar tudo junto, sem abandonar os quadrados, sem deixar para trás tudo o que construíram. Arthur ouviu com atenção e prometeu que faria o possível. Ele tentaria construir um barco mais forte, maior, e até mesmo colocar um motor, para que conseguissem levar toda a estrutura com segurança. Isso deixou Brenda muito mais tranquila, e os dois voltaram a sonhar juntos com o futuro. A relação entre eles também evoluiu muito. Agora não existe mais apenas atração. Existe confiança, companheirismo e uma conexão muito mais profunda. Todo o rancor ficou para trás, e eles finalmente parecem estar na mesma página. Na manhã seguinte, a rotina acontecia normalmente. Os gêmeos brincavam, Brenda organizava os últimos detalhes, e Arthur trabalhava sem parar. Mas dessa vez ele tinha uma surpresa. Depois de muito esforço, o barco finalmente ficou pronto, e ele mal podia esperar para mostrar o resultado. Arthur chamou Brenda, e os dois foram até a estrutura, para testar tudo com calma, verificar cada detalhe, e garantir que a viagem seria segura, para a felicidade dos dois.
O barco funcionou exatamente como planejado, e provavelmente agora eles conseguiriam levar seus preciosos quadrados, com tudo que construíram dentro. O teste foi um sucesso. Os dois não conseguiam esconder a animação, porque amanhã será um grande dia, o dia em que a família finalmente partirá em busca de terra firme. Depois de alguns projetos de barcos que não deram certo, Arthur finalmente encontrou uma solução. Ele construiu um barco com motor, mas ainda existia um problema. Eles não têm combustível, e sem ele não existia viagem, nem terra firme, nem recomeço. Então Arthur lembrou da fazenda de insetos. Pode parecer estranho, mas aqueles pequenos insetos produzem biocombustível depois de um tempo. E naquele momento, eles poderiam mudar tudo. Arthur comprou a fazenda, cuidou dos insetos todos os dias, deu comida, manteve tudo limpo e teve muita paciência, porque às vezes, os menores recursos trazem os maiores resultados. Enquanto isso, os gêmeos continuavam crescendo, cada dia mais fortes, cada dia mais espertos, e cada vez mais próximos de conhecer um mundo muito maior do que aqueles quadrados. Mas Arthur ainda tinha outra missão: encontrar uma forma de levar a estrutura junto na viagem, porque Brenda fazia questão. Então Arthur aproveitou peças dos barcos antigos e começou um novo projeto: um mastro, uma vela e mais uma chance de fazer dar certo. A rotina continuava seguindo. Brenda cuidava das plantações, pescava, organizava recursos e mantinha tudo funcionando, enquanto o grande dia se aproximava, até que finalmente aconteceu. Depois de muita espera, os insetos produziram biocombustível, e Arthur conseguiu encher uma lata inteira. Era isso. O plano estava funcionando. Talvez você esteja se perguntando, por que eles não procuram uma civilização agora? E a resposta é simples. Eles ainda estão no meio do oceano, muito longe de tudo. Por enquanto, tudo o que existe ao redor são pequenas ilhas, água para todos os lados, e nenhum sinal de cidades ou pessoas. Mas isso não significa que eles desistiram desse sonho. Muito pelo contrário, encontrar uma civilização continua sendo um dos objetivos da família. Arthur terminou o mastro, terminou a vela, e deu os últimos ajustes no barco. Agora sim, tudo estava pronto. Brenda começou a última organização, separando recursos, guardando suprimentos e preparando a família para a viagem, porque na manhã seguinte, eles finalmente partiriam. Naquela noite, os dois cuidaram dos bebês, deram banho, prepararam as mamadeiras e colocaram Aurora e Ravi para dormir. Depois disso, também foram descansar, porque o próximo dia seria especial. Tudo estava pronto. Eles tinham um barco, tinham combustível, tinham um destino, e pela primeira vez em muito tempo, tinham um caminho. Assim que o sol apareceu, os bebês já estavam no colo, e nosso casal seguiu em direção ao barco. Agora é torcer, porque a jornada em busca de terra firme está prestes a começar. A jornada finalmente começou. Depois de tanto planejamento, depois de tantos imprevistos, a família finalmente estava deixando aquele lugar para trás. Os quadrados seguiam sendo levados junto com eles, e todos estavam muito felizes. Arthur tinha conseguido cumprir sua promessa, e agora eles iam procurar o lugar que ele havia encontrado. O barco funcionava, o motor funcionava, e toda a estrutura seguia firme sobre as águas. Os gêmeos descansavam tranquilamente em seus berços. Foram alguns dias de viagem, manhãs, tardes e noites em busca de um novo lar. O oceano estava calmo, o vento ajudava a vela, e o combustível estava rendendo bem. Mas então, algo apareceu no horizonte. Uma ilha, muito maior do que todas as outras que eles tinham visto até agora. Arthur observou atentamente. Aquilo não parecia uma ilha comum. Havia árvores, pedras enormes, e algo dizia a ele que era aquele lugar. Brenda ficou animada. Será que finalmente tinham encontrado o lugar certo? Arthur decidiu aproximar o barco devagar.
Porque uma coisa era certa: aquela ilha escondia algo interessante. E sim, depois de dias procurando, eles finalmente tinham encontrado o segundo lugar. Ainda era noite, mas a família já conseguia enxergar um futuro ali, um lugar cheio de possibilidades, um lugar onde poderiam evoluir ainda mais. Na manhã seguinte, Arthur iria construir uma plataforma para alcançar a terra firme, e então explorar tudo o que aquela nova ilha parecia esconder. E a gente vai querer acompanhar isso.